vez um livro. Eu li. Ela leu. Nós lemos. Esse é Entre Livros e Brisas. E hoje nós vamos falar sobre... O Aprendiz. Eu sou a Cláudia. E eu sou a Lisa, Hoje falaremos sobre O Aprendiz. que é o primeiro livro da série As Aventuras do Caça-Feitiço, escritas por Joseph Delaney. E publicadas pela Bertrand Brasil. A coleção começa com O Aprendiz, Depois vem a maldição, O Segredo, a batalha, O Erro, o sacrifício, O Pesadelo. o destino. Bem, até o destino, ou seja, o oitavo livro é publicado no Brasil. Aí depois, os que são só em inglês, vem Eu Sou Grimawk, o Sangue, O Conto de Seres Rastejantes e eu sou Alice. e A Vingança. Bem, Aliás, ainda está sendo escrito, não acabou não. dancinha, né? É a felicidade. Então, o Nestor tá aqui. Gente, Nestor. Oi, Alguma pergunta? sobre o que é a história? A história fala sobre Thomas é o nome dele, chama de Tom Ward, que é o sétimo filho do sétimo filho. Ou seja, ele tem meio que os poderes assim de ver criaturas mágicas e sombrias. E por isso ele foi meio que... Ai, eu não sei qual é a palavra que usa. Ele virou aprendiz do caça-feitiço, que é meio que um mago que luta contra as trevas. Sim. A gente tem que falar sobre um personagem, né, Nestor? Personagens legais, por favor. Eu vou falar sobre a mãe do Tom, assim, porque eu acho ela uma pessoa muito misteriosa, assim, muito misteriosa mesmo. Ela tem uns poderes, assim. Ela vira os bebês dentro da barriga. Ela usa magia? Então, esse é o segredo dela, não dá pra saber direito. É uma pessoa dos mistérios. É a pessoa mais misteriosa. E mais? Bem, eu vou falar do caça-feitiço, o John Gregory, porque ele é legal, apesar de que às vezes ele fica bem bravo, assim. Então ele é um personagem bem bipolar, mas ele é bem legal. Algum personagem detestável? Eu não diria detestável, assim, mas eu acho que os habitantes, assim, do condado, que é onde eles ficam, eles vivem, meio que são muito preconceituosos com a questão deles mexerem com as trevas, assim. Porque Mexer. eles cutucam as trevas. Treva! No Facebook. Mas então, Ai, gente, mas então, eles meio que acusam o caça-feitiço de fazer um pacto com o demônio, vender a alma pro capeta. Aí também acusam, porque a maioria das vezes, eu acho, os caça-feitiços ou aprendizes de caça-feitiços são canhotos. E eles acham que isso tem alguma relação também com a ligação com as trevas. Tanto é que no segundo livro dizem que os canhotos têm mais chances de serem tentados pelo capeta. Ele é capiroto. Então, se passa no condado, né? Sim. É uma cidade? É, como se fosse uma cidade dos dias de hoje. É meio... Então é no passado. No passado. É quase na Idade Média. Tá, mas se o caça-feitiço é tão odiado pela população, por que o Tom aceitou se tornar um aprendiz? Bem, porque ele estava cansado do marasmo da fazenda onde ele morava. E também porque ele queria orgulhar os pais dele, assim, deixar eles com orgulho dele ter um trabalho. No ser vagabundo. E bem, e também por causa que não tinha mais empregos, já que ele era o sétimo filho, arranjaram os empregos. O primeiro filho ficou com a fazenda, depois que o pai morreu ficou com a fazenda, e os outros filhos foram conseguir os empregos bons, vamos dizer. E ele começou, já que era o sétimo filho, meio que sobrou pra ele. Além de que Não é tipo, você pode escolher esse ou esse. É tipo, você vai ter que fazer esse. além disso, ele manjava dos Paranauê dos espíritos. Dos espíritos. Manjava, mas não manjava que manjava, mais ou menos. Ele manjava mais no é isso que ela disse. E por que eu devia ler? Bem, se você gosta de mistério,
fantasia, É uma boa leitura, assim. porque tem várias feiticeiras. Ó, ogros. Tem umas coisas assim, umas espécies de seres, de criaturas fantásticas que só existem no livro, assim. Coisas que você encontra normalmente por aí. É, Se encontram por aí bruxos e ogros? Então, era o que eu tava pensando, mas... tipo, não existem por aí em outras histórias? isso. E na vida real também não. Só as fadas existem. Eu acredito. Eu acredito em fadas. Tá, então não é um livro de terror. Não. Mas quanto ao aviso? Esse aviso? Isso. Cuidado, não deve ser lida à noite. Bem, eu não acho que seja um livro de terror. Bem, é mais mistério e fantasia mesmo. A única coisa no livro que realmente me deu medo foi o relato do autor, que está na Bem, eu acho que eu vou ler. Calma aí. orelha? Na orelha do Na orelha. Aqui diz: quando criança, Joseph morou em uma casa em Princeton, onde tinha um pesadelo recorrente. No sonho, ele se via sentado em um tapete na sala enquanto a mãe tricotava. Então, começava a sentir um frio sinistro. E do depósito de carvão no porão, subia uma sombra que o levava à força para o escuro. E o que era mais assustador, seus irmãos tinham o mesmo pesadelo. A casa foi demolida por causa disso. Portanto, ele jamais voltará a vê-la. Não gostei. Mas é bem interessante o livro. É bem interessante, aliás, que, tipo, no fim dos livros, quer dizer, eu só sei até o segundo que tem, mas, eu só li até o 2, mas no final, ele tem tem a experiência dele com o sobrenatural e depois ele pega essa experiência e coloca ela no meio do livro. É, tipo nesse livro, o relato do autor aqui que a gente acabou de ler, é encaixada dentro da história. Legal. Isso é bem bacana. Então, que nota vocês dão de 0 a 5? 4, né? 4. É. Que? Porque é bem legal, muito bom, mas não chega a ser tipo, oh, um livro perfeito. Melhor da minha estúpida. Ah, Bem, então, muito obrigada pela dica de vocês. E até a próxima, né? Podem mostrar Tchau. o livro agora. sim. Bem, gente, esse é o livro. Acho que é muito interessante porque tem um relevo aqui, assim, onde está a imagem. E aqui, ó, é feito de couro. Coroa de papel. E, bem, dentro do livro também é bem interessante. Tem morceguinhos. Isso, foco. E no começo de cada capítulo tem imagens que... São bem interessantes. Não. E todos os livros têm um recado para você que vai lê-lo. Aliás, outra coisa que eu tava reparando é que aqui também é bem legal. Se gostaram do vídeo, Deixem seu joinha. se inscreva no canal Dê um like na nossa página no Facebook. e comentem. Compartilhem com seus amigos. Bem, esqueça isso. Tchau. Tchau! I shoulda, I woulda, I coulda, but I didn't.